Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um abraço para vocês, em especial para você, esmeraldino. O Goiás estreia hoje na Copa do Brasil contra o Fast Clube, lá em Manaus. Primeiro time goiano a entrar por essa competição nacional neste ano de 2020. O Goiás, pelo menos no seu discurso, trata a Copa do Brasil com muito carinho. É uma competição que tem uma importância, especialmente financeira, não só para o Goiás, para todos os clubes. Alguns, especialmente aqueles que vêm da Libertadores, eles dão também uma importância técnica muito grande à competição, porque ela dá uma vaga, além do título, que é o principal fator dela, ela também dá uma vaga na Taça Libertadores da América. Vamos aqui, antes de falarmos do jogo de hoje, conhecer o retrospecto aqui entre as duas equipes. Goiás e Fast já jogaram 2 vezes, uma vitória para cada lado. O Goiás marcou 3 gols, o Fast marcou 2. Eles nunca empataram. Tem um asterisco aí na vitória do Fast, porque foi o seguinte: no ano de 1971 eles se enfrentaram aqui em Goiânia pelo torneio da Integração Nacional. O Fast ganhava do Goiás por 1-0 até os 40 minutos ali do primeiro tempo, quando houve um pênalti a favor do Goiás. Os jogadores do Fast não concordaram com a marcação e a diretoria do time amazonense optou por retirar o Fast de campo. Então o jogo estava 1-0 para o Fast, mas o Goiás foi considerado, para os trâmites ali da competição, o vencedor daquela partida, justamente porque o Fast deixou o campo. Beleza? Mas é uma história assim de pouquíssimos jogos, Hoje será apenas o terceiro confronto entre eles. O outro confronto entre eles foi pela Copa do Brasil de 2008. O Goiás ganhou lá no Vivaldo Lima por 3-1 e matou o jogo já em apenas uma partida. Naquela época, se a equipe visitante, nas 2 primeiras fases da Copa do Brasil, ganhasse por 2 ou mais gols de diferença, eliminava o jogo de volta. E o Goiás ganhou por 3-1 e não necessitou de realizar o confronto de volta aqui em Goiânia. Para o jogo de hoje, o técnico os problemas, e 2 ganhados aí, ou não ganhados, porque isso não é um presente, 2 que apareceram no clássico contra o Vila Nova. Léo Senna e Queco se contundiram, e são 2 jogadores que carregam a grande esperança do torcedor esmeraldino neste início, e eles não vão poder jogar hoje. Além disso, outros reforços, que já estão inclusive regularizados, não foram nem relacionados para esse jogo. O volante Sandro, o Mike, atacante que chegou do Atlético, o Vitor Andrade, também não seguiram com a delegação do Goiás para Manaus e também estão fora do jogo. Então, o técnico Ney Franco vai montar um time muito parecido com o que jogou até agora, só que sem Léo Senna, que vem sendo o principal homem do Goiás nessa temporada. O jogador, a meu ver, o jogador de mais qualidade neste elenco do Goiás neste momento, e ele está fora do jogo de hoje. Conversei com meu amigo setorista do Goiás, Fernando Lima, lá da Rádio 820, para pregar o Goiás para hoje, Ele me passou o Goiás ainda com uma dúvida ali, talvez uma dúvida ali no segundo homem de meio campo, mas o time deve ser esse aqui, ó. Tadeu, Vidal, Lucão, Fábio Sanches, Jefferson, Gilberto Júnior. Aí vem a dúvida. O Fernando acha que o Luiz Gustavo vai começar o jogo, ao lado do Gilberto Júnior. Mas ali existem outras 2 possibilidades, Daniel Bessa, que entrou no decorrer das 2 últimas partidas do Goiás, e o Miguel Figueira. Lá na frente, depois a linha de 3 ali, Henrique Almeida, Thales e Lucão do break. E lá na frente o Rafael Moura. Um time bem parecido com o que iniciou a partida contra a Aparecidense. Acho um time
com pouca mobilidade, né? Você tem ali praticamente 3 homens de área. O Henrique Almeida joga pelos lados, mas ele é muito mais, sempre se marcou muito mais para um jogador que jogar mais centralizado do que pelo lado. Você tem o Thales também, que ainda está devendo bastante, né, nessa temporada. E se você ainda coloca 2 volantes nesse time, tipo Gilberto Júnior e Luiz Gustavo, você, temo eu que o Goiás fica com um time com pouquíssima criatividade. Você já não tem jogada pelas duas laterais, né? Jefferson e Vidal são 2 jogadores que não são boas opções ofensivas. E aí você ainda tem 2 homens lentos pelos lados, um meio campo pouco criativo, só que também o Ney não tem tantas opções, né? Eu penso que ele poderia colocar o Daniel Bessa nesse time, dar um pouco mais de qualidade, pelo menos para manter a posse de bola, né, e tentar passar desse jogo de hoje. Porque passando para as próximas fases, ele já vai contar com muito mais gente à disposição, então o Goiás já entrará em uma outra realidade. Mas para esse jogo de hoje, o Goiás de fato está com um time aí muito engessado, né? Um time de pouca movimentação e sem muitas opções de mudança. Você tem o Caio e o Marcinho ali pelos lados, 2 jogadores que até agora não corresponderam. E aí você tem essa opção do meio do Daniel Besta, o Miguel Figueira também. Até preferiria o Miguel Figueira do que o Luiz Gustavo, porque é um jogador que chega mais, tem um passe melhor. E o Goiás é o time grande do confronto, né? Quem tem que jogar é o Goiás. O Fast vai tentar segurar o Goiás e jogar por uma bola. Não é possível que o Goiás vai ficar esperando o Fast, né? Então, mas é um time. O Goiás é favorito, isso não tem como não ser, até porque são realidades de elenco e financeiro muito distantes, mas não é aquele time que transmite toda a confiança. É para achar, vai ganhar de quanto? Não é. O Goiás ainda, o Goiás ainda se arrasta nessa temporada. Até agora, todos os jogos do Goiás foram equilibrados. Foram todos jogos contra equipes que têm orçamento muito inferiores ao do time esmeraldino. Vamos aqui agora ver o Fast, é um time de jogadores desconhecidos, né? O Rangel, Igor, Cagliari, Carlinhos Costa e Ítalo. Carlinhos Costa e Ítalo são 2 jogadores já bastante rodados aí pelo futebol brasileiro. O Ítalo ali do Rio de Janeiro, né? Já jogou em equipes cariocas. O Carlinhos Costa com muita rodagem ali por times do Norte e Nordeste. Dadá esse já jogou no Sport, no Náutico, né? Há quase uma década, mas é um jogador que tem um pouco mais de rodagem por equipes de camisa maior. E o Railson, o Rai, jogador já de 36 anos, já bem experiente, né, também muito conhecido ali do futebol do norte, o Léo Mineiro, o William Saroa, e lá na frente o Luizão. Tanto o Rai como o Luizão têm características de centroavante, né, só que é o Luizão quem vem desempenhando essa função no time do técnico goiano Vladimir Araújo. Essa equipe tem 3 jogadores com passagens pelo futebol goiano. O Cagliari é um zagueiro que jogou na Becate, no Campeonato Goiano da Terceira Divisão de 2017. Você tem o Léo Mineiro, que esteve na Canedense em 2009. E o outro jogador é o William Saroa, que defendeu a Anapolina no ano de 2015. Mas é um time bastante limitado, né, a equipe do Fast, que vai ter muita vontade, porque o jogo vale muito dinheiro, né? Para o Fast, uma classificação significa aí mais de 600 mil reais, né? Além da premiação que o time já tem nessa primeira fase, acima de 500 mil reais, uma classificação significa mais de 600 mil reais para a equipe amazonense. O Fast Club, até agora, ele é o quinto colocado no Campeonato Amazonense, com 4 pontos em 4 jogos, uma vitória, um empate e 2 derrotas. O time do Fast começou o campeonato com 2 derrotas, perdeu para o Amazonas. O Amazonas é um time novo que tem lá agora, né, um time de empresários. Depois perdeu para o Manaus que no ano passado subiu da Série D para a Série C, empatou com o São Raimundo e no último domingo venceu o clássico contra o Nacional, né? Os 2 times têm uma rivalidade grande,
mas são 2 times em baixa no futebol amazonense neste momento. E essa vitória quebrou uma sequência de 15 jogos sem vencer da equipe do Fast Club. Então é um time que agora que teve o primeiro resultado positivo nesta temporada. Como eu disse, o Goiás favorito, mas tem que ter cuidados, até porque o time do Goiás, neste momento, ainda não transmite tanta confiança assim. Beleza, gente? Um grande abraço a todos vocês. O Goiás consiga avançar nesta fase da Copa do Brasil. Até mais.